Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Vamos então para a nossa última parte do tema energia elétrica. E agora nós vamos então falar sobre as invenções e descobertas. A primeira é sobre a roda d'água, como que ela funciona. Então vamos lá, né? O ser humano descobriu que poderia aproveitar o movimento da água e da força do vento para realizar tarefa muito tempo antes desses recursos serem utilizados para gerar energia elétrica. Então, estou querendo dizer que o uso da água e do vento já era utilizado pelo ser humano antes mesmo da gente utilizar isso para gerar energia propriamente dita. Então, a gente tem aí o caso, né, da roda d'água, que faz com que, ó, foi inventado há milhares de anos e utilizado aí para moer moinhos. Então a água vinha, fazia o movimento desta roda. Essa roda tinha um eixo. Ao girar esse eixo, acionava uma engrenagem que fazia moer aí os grãos. Então, o movimento rotativo aciona as engrenagens que comandam os pilões ali, ó, a esmagarem os grãos. Então, este já era utilizado, por exemplo, lá no período medieval, naquele período em que a gente tem o feudalismo, né, já eram utilizadas aí as rodas d'água, né? Depois a gente tem o movimento agora através dos ventos. Então acredita-se que o primeiro modelo de moinho, tá, de vento tenha surgido lá na Pérsia, atual Irã, há cerca de 1000 anos, com o objetivo também de moer cereais. Nessa imagem a gente tem lá na cidade de Naxifan, no Irã, alguns dos primeiros moinhos de vento e que ainda estão em uso, tá? Atualmente. Então, olha que bacana. E aqui está, ó, um conjunto de moinhos de vento e essas pás estão conectadas a um eixo. Ao girarem elas, tem um funcionamento semelhante ao da roda d'água. Então, em vez de eu ter a água para fazer elas girarem, a gente utiliza o vento, né? Então, o moinho do vento possui pás que estão conectadas a um eixo. E quando essas pás giram, né, elas giram o eixo e o eixo aciona então ali, ó, um mecanismo destinado a triturar grãos ou também era utilizado para bombear água para outros lugares, tá? Então, moinhos de ventos centenários lá na região dos Países Baixos, né? Ou seja, lá na Europa, tá? E nós falamos aqui, ó, sobre a questão do funcionamento das usinas. O princípio de funcionamento das usinas de geração de energia elétrica, que utilizam o vapor como fonte de energia, é semelhante aos das máquinas a vapor que surgiram a partir do século XVIII. Isso porque ambos utilizam um combustível para aquecer a água e produzir vapor, que vai movimentar as máquinas. É assim que funcionam as locomotivas, né, que funcionavam as locomotivas a vapor. Então, utilizava-se um combustível, ou seja, algo para se queimar, como madeira, carvão e gasolina, né? Também pode ser utilizado ali, ó, né, urano, plutônio, já em coisas mais modernas. Mas o que que acontece? Acontece que esse funcionamento de energia elétrica a partir da queima de alguma coisa, né, justamente fez com que as primeiras locomotivas a vapor existissem. Vocês vão estudar na história, lá na questão da Revolução Industrial, mais sobre as locomotivas a vapor, e vocês também vão ver lá na frente, né, na disciplina de ciências, quando entrarem num conteúdo mais específico chamado máquinas térmicas. Aí a gente vai ter evolução aí das máquinas a vapor e a gente vai passar, né, pelo processo da Revolução Industrial também. Então, fiquem tranquilos. O que eu quero só que vocês, então, entendam que essa energia que vem da queima de um combustível também era utilizada, né, nas locomotivas a vapor que surgiram no passado e que foram se desenvolvendo para os transportes que a gente tem hoje, né? Depois a gente teve aqui, ó, o ferro à brasa, um tema para falar um pouquinho sobre este personagem da nossa história e esse personagem mais moderninho. Muitos atribuem aos chineses a criação do ferro de passar a brasa, por volta do século V. A peça criada por eles era uma taça metálica onde eram colocado, né, o carvão em brasa.
A peça possuía um cabo de marfim, ou seja, essa estrutura, utilizada aí para movimentar a peça sobre o tecido. Na Europa, por volta do século XIII, a peça utilizada era uma lata com orifícios onde eram colocados as brasas. Porém, as roupas acabavam por ficar sujas de carvão. Com a invenção da energia elétrica em 1882, o ferro à brasa caiu em desuso e, com isso, a popularização do ferro a vapor, a partir da primeira metade do século XX. No Brasil, a gente ainda usou um pouquinho mais isso aqui, ó, tá? Seu uso, né? Seu uso e importância perdurou por mais tempo, principalmente nas regiões onde a energia elétrica demorou para chegar. Então, hoje a gente usa esse aqui, mas no passado, com certeza, seus avós, né, usaram esse tipo aqui de ferro para passar a roupa, né? E o último texto para entender por que que às vezes a conta da energia é mais cara ou porque ela está mais barata, se deve às bandeiras tarifárias. Vamos lá? As bandeiras tarifárias são utilizadas, então, para sinalizar um maior ou menor custo de produção de energia. A eletricidade no Brasil é produzida principalmente por hidrelétricas e por termoelétricas. Quando chove o suficiente nas cabeceiras dos rios, onde estão localizadas as usinas hidrelétricas, elas podem produzir energia e a bandeira é verde. Então eu tenho recurso para gerar energia, a tarifa é mais barata. Mas quando a chuva não é suficiente, precisamos que as termoelétricas entrem em ação. Então elas vão produzir energia e com isso a gente vai ter que pagar a mais por isso. Aí a gente entra na bandeira amarela ou em situações mais críticas na bandeira vermelha. Tudo bem? Então, por isso que a gente tem que cuidar do consumo de energia, né? Porque isso vai pesar no bolso do pai de vocês, né? Da mãe de vocês. Principalmente em determinadas épocas do ano, né? Na falta de água, a gente tem que substituir por termoelétricas. E aí o custo é mais caro, tá bom? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!